cumprimentar a todos com uma boa noite, na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Chegou o momento tão desejado, né? O momento tão esperado pelo nosso irmão Marcos, a nossa irmã Renata. Amém? E nós vamos, a princípio, irmãos, fazemos uma oração para darmos início a essa cerimônia de casamento. Depois, quem há de direito vai estar louvando a Deus com mais louvor. Aí depois vamos ler a palavra e fazer um breve comentário, tá bom? Fechamos nossos olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui diante da presença do Eterno para celebrar, Pai, a cerimônia de casamento do nosso irmão Marcos e a nossa irmã Renata, que perante as autoridades aqui da terra já estão casados, Pai. Mas agora se comparece aqui perante a presença do Senhor para confirmar esse voto diante dos parentes, amigos, vizinhos. Pedimos a Deus a direção, a orientação do Teu Espírito, Pai. Que o Senhor possa conduzir este momento, que tudo possa ser para a honra e para a glória do nome do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quem puder sentar, pode sentar. A gente vai ouvir um louvor. Amém. Deus, dobrei os meus joelhos para falar de amor, para te agradecer pelo que fez por mim. Há tanto tempo te pedi uma pessoa, alguém que me amasse, cuidasse de mim. E olha a bênção que o Senhor me preparou, algo muito além do que eu te pedi. Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor, quando oramos e pedimos esperando em Ti. De olhos fechados me lembro do dia que o meu coração se encheu de alegria, quando me deparei com o escolhido, o meu grande amor. Não foi por acaso, foi o seu cuidado, obrigado, Senhor. Hoje é real aquele sonho meu, hoje eu sou feliz e te agradeço, Deus, por ter encontrado alguém que me faz bem e pelo seu cuidado que nos mantém. Valeu a pena cada oração que fiz, no teu amor divino eu sou eterno aprendiz. Agora finalizo a minha oração, mais uma vez por cuidar do meu coração. Deus, dobrei os meus joelhos pra falar de amor, pra te agradecer pelo que fez por mim. Há tanto tempo te pedi uma pessoa, alguém que me amasse e cuidasse de mim. E olha a bênção que o Senhor me preparou, algo muito além do que eu te pedi. Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor, quando oramos e pedimos esperando em Ti. De olhos fechados me lembro do dia que o meu coração se encheu de alegria, quando me deparei com o escolhido, o meu grande amor. Não foi por acaso, foi o seu cuidado, obrigado, Senhor. Hoje é real aquele sonho meu, hoje sou feliz e te agradeço, Deus, por ter encontrado alguém que me faz bem e pelo seu cuidado que nos mantém. Valeu a pena cada oração que fiz, no seu amor divino eu sou eterno aprendiz. Agora finalizo a minha oração, mais uma vez obrigado por cuidar do meu coração. Hoje é real aquele sonho meu, hoje sou feliz e te agradeço, Deus, por ter encontrado alguém que me faz bem e pelo seu cuidado que nos mantém. Valeu a pena cada oração que fiz, no teu amor divino eu sou um eterno aprendiz. Agora finalizo a minha oração, mais uma vez obrigado por cuidar do meu coração.
Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um casal, nosso irmão Marcos Vinícius e a nossa irmã Renata, que na verdade aqui a cerimônia é religiosa, né? Mas eles já compareceram diante das autoridades civis, está aqui a certidão, que eu vou ler parte, né? Não tenho necessidade de ler toda ela, mas eu vou ler parte, porque é que fala da mudança dos nomes, né? E também o horário que foi efetuada a cerimônia no civil. Então diz assim, olha, nomes, certidão de casamento, nomes, Marcos Vinícius da Conceição dos Santos Pereira, Renata dos Santos Pereira da Conceição, nomes completos de solteiros, datas e locais de nascimentos, nacionalidade e filiações dos cônjuges. Ele, Marcos Vinícius da Conceição dos Santos, solteiro, natural de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, nascido em 23 de março de 1989, e nacionalidade brasileira, filho de Liamara da Conceição dos Santos. Ela, Renata dos Santos Pereira, solteira, natural de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, nascida em 2 de agosto de 1990, de nacionalidade brasileira, filha de João Batista Alves Pereira e Deusilene Maria dos Santos. Data do registro de casamento, 4 de novembro de 2022. Aí, nome que cada um dos cônjuges passou a utilizar, né? O noivo passou a usar o nome de Marcos Vinícius da Conceição dos Santos Pereira. A noiva passou a usar o nome de Renata dos Santos Pereira da Conceição. O casamento foi realizado neste cartório às 15 horas e 15 minutos perante as testemunhas Patrícia dos Santos Pinto Guimarães e Jorge Luiz Ramos, celebrante, juiz de paz, doutor Josias da Silva Arruda, registro feito pelo livro B, 00129, folha 264, termo 230. Então, é basicamente um resumo, né, para mostrar que perante a lei, não somente pela autoridade religiosa, mas perante a lei do nosso país, eles estão realmente casados para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Como eu acabei de falar, a gente estava assim ansioso, né? Né, irmã Renata? Para chegar esse dia, eu creio que os vizinhos, a família, a igreja, de uma forma geral, todos oraram. E aqui estamos para participar desse momento tão sublime, tão marcante. A gente fala assim, com muita alegria, mas até com uma certa humildade também, né? Estamos caminhando para 40 anos de casado, né? Eu mais a minha esposa. E dessa união, Deus nos deu 3 filhos, estamos com 8 netos. Então, a gente fica muito à vontade para falar desse momento, porque estamos vivenciando esse momento tão especial na vida desse casal. A gente pode perceber no semblante de todos, né? Estão todos alegres, felizes, porque esse momento é para a honra e glória do nome do Senhor. Quem concorda, diga amém. Amém. Então, eu quero ler aqui um texto, irmão. Prometo que eu não vou demorar, tá? Não vou demorar. Vou ler aqui um texto e fazer um pequeno comentário aqui no Salmo de número 128. Salmo de número 128. É um salmo conhecido, muito especialmente de quem já é evangélico, né? E diz assim o salmo, olha: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém? Esse salmo, nós temos aqui na Bíblia 150 salmos. E esse salmo que eu acabei de ler, irmão Marcos, irmã Renata,
Esse salmo, ele é conhecido como o Salmo da Família. Salmo da Família. Por quê? Porque nesse salmo aqui, fala do cabeça, fala do homem, né? Bem-aventurado o homem, o varão que teme ao Senhor. Então fala do cabeça, fala do resultado daquele homem que teme ao Senhor. E fala da mulher também, fala da posição da mulher, aqui, né? A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Irmão Marcos, a videira, aqui fala que ela é como a videira. A videira é uma fonte de alegria quando ela é bem tratada. A videira é uma fonte de alegria quando ela é bem tratada. Louvado seja o nome do Senhor. Então fala da mulher. E depois fala também dos filhos. Diz que os seus filhos, né? Os teus filhos como planta de oliveira, a roda da tua mesa. Então é o salmo da família. Fala sobre a família. Mas, sem tomar tempo, irmãos, eu quero meditar um pouquinho. Eu quero trazer aqui uma breve meditação baseada em 3 perguntas. 3 perguntas fundamentais no que tange o casamento, no que tange a relação de um homem e uma mulher. E a primeira pergunta que eu quero deixar aqui nesta noite: o que é o casamento? O que é o casamento? Hoje se fala muito em casamento, mas nem todas as pessoas sabem o significado do casamento. O que é o casamento? Tem uma frase muito comum, e vou dizer para vocês, às vezes a mentira, ela é pregada com tanta ênfase, que parece verdade. Você já ouviu alguém falar, pregar uma mentira com tanta ênfase, que aquela mentira parece verdade. E às vezes fala uma verdade tão assim, sem inspiração, que aquela verdade parece mentira. Mas o que é mentira, sempre é mentira. E o que é verdade, sempre é verdade. Quem nunca ouviu alguém falar assim, olha, amigados com fé, termina outra parte. Hã? Amigados com fé, casado é. Isso não tem base bíblica. Isso não tem base bíblica. Amigado é uma coisa, seja com fé ou não, é amigado. Mas o que é o casamento? O casamento, à luz da Bíblia, é uma união legítima. O que é uma coisa legítima? Uma coisa legítima é uma coisa verdadeira. Não é isso? Então o casamento é uma união legítima, ou seja, uma coisa verdadeira, entre um homem e uma mulher. Atente para isso, entre um homem e uma mulher. Então se percebe o quê? Que estamos falando aqui de monogamia. Não estamos falando aqui de poligamia. Estamos falando de monogamia. Um homem e uma mulher. Então isso é o casamento. O casamento é uma união legítima entre o homem e uma mulher. Eu sei que a questão da família, né, tem sido muito atacada, porque nós temos aí uma nova geração que está vindo, algumas leis tramitando para serem aprovadas, até que entra em choque com essa realidade que eu estou aqui falando. Mas não importa, o que importa é que a palavra de Deus, ela sempre vai prevalecer. O casamento é uma união legítima entre um homem e uma mulher. Se eu falasse aqui, como eu estou falando para vocês, e não lesse na Bíblia, ia ficar apenas o argumento meu. Olha, o pastor falou, mas ele não leu nada na Bíblia sobre isso. Mas dentre tantos textos que nós temos um aqui no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, onde fala, podemos dizer assim, do primeiro casamento que houve. O primeiro casamento que houve foi o próprio Deus que celebrou esse casamento.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, o capítulo 2 aqui, e observa que o livro de Gênesis é o livro das origens, é o livro do princípio, quando até então não havia nada. E eu quero deixar bem claro aqui que a família é a instituição mais antiga da face da terra. A família é a instituição mais antiga da face da terra. As demais aglomerações, as demais instituições, tudo procede da família. Até mesmo a igreja onde nós congregamos é composta de família. Então a família, ela é muito importante. Aqui no capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo 18 em diante, sem querer enfadar vocês, mas olha o que diz a palavra de Deus. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava uma adjuntora que estivesse diante dele. Então o Senhor Deus, olha aí, irmãos, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Mas olha o que diz o versículo 24. Olha, portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão uma carne, ou seja, serão ambos uma carne, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então eu li aqui um texto, né, para mostrar que realmente o casamento é uma instituição divina, porque foi Deus que a estabeleceu. E tantos outros textos, viu, irmão Marcos? Lá quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, ele faz uma analogia entre o amor de Cristo para com a igreja e o amor do marido para com a sua mulher. Ele diz: olha, vós maridos, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Isso é muito forte, irmão Marcos. Cristo amou a igreja de uma tal maneira que ele se deu. Ele deu a sua vida em prol da igreja. E Paulo está dizendo: vós maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Lá no livro que eu li, o livro de Gênesis, ele diz que, portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a quem? A sua mulher. Ou seja, agora vai cortar, né, o cordão umbilical. Vai ser cortado aquele cordão umbilical. Agora não vai ter aquela questão de qualquer situação que houver dentro de casa, um desentendimento, correr para o braço da mãe, do pai, para reclamar, e de repente a mãe: volta para casa, minha filha, vem para cá. Não, isso acabou. É os dois agora que vai resolver o que acontecer daqui para frente. É um compromisso diante de Deus e diante aqui da sociedade. Então o casamento, ainda que ele tem privilégios, mas ele traz também responsabilidade. Tem privilégios, mas também traz para nós responsabilidade. Quando o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 7, ele fala: vós marido, coabitai com a vossa mulher com entendimento, dando honra a ela como o vaso mais fraco. Lá no finalzinho ele fala: para que não seja impedida as vossas orações. Aí dá a impressão que até aqui a palavra é mais para ele, né?
Está cobrando dele, né? Mas cobra da irmã também. Porque ele vai amar a irmã mediante a sua sujeição. Vós, maridos, sujeitai a vossa, ou seja, vós, mulheres, sujeitai a vossos maridos. Ou seja, mediante a sua obediência a ele, ele vai também te amar, como diz a palavra de Deus. Então, na verdade, agora, ambos estão juntos. Então, a primeira pergunta é essa: o que é o casamento? Vou resumir aqui, já mostrei para o casal, para todos os presentes, que o casamento é uma união legítima, verdadeira, entre um homem e uma mulher. Mas qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta é o seguinte: qual é o propósito do casamento? Qual é o propósito? Será que é casar só por casar? Não. Casar tem um propósito, tem um objetivo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Corinto, na sua primeira carta, do capítulo 7, ele fala que por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Ou seja, o casamento, na verdade, é para nos poupar da prostituição. Por quê? Porque o ser humano, seja homem ou seja mulher, nós temos as nossas necessidades emocionais, sociais, orgânicas, não é isso? Então o ser humano, ele tem suas necessidades. Tanto é que Deus, ele olhou e viu, olha, não é bom que o homem esteja só. Foi Deus quem viu a necessidade do homem. Não é bom que ele esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora, uma auxiliadora, uma completiva, para que possa estar ao lado dele nessa caminhada tão importante. Então, na verdade, irmão Marcos, irmão Renata, o casamento, ele nos poupa, né, da prostituição. Por quê? Porque quando alguém que é casado tem uma relação íntima fora do casamento, eu estou aqui falando a palavra de Deus. Não sei se todos aqui são evangélicos, mas eu estou baseando a cerimônia aqui usando a Bíblia, que é o que eu creio. Está entendendo? Eu não estou aqui usando um livro de autoajuda, estou usando a Bíblia. E a Bíblia fala isso. Então, quando a pessoa se casa, o objetivo de Deus é livrar a pessoa da prostituição. Porque agora, quem vai preencher o irmão Marcos vai ser a irmã Renata. Quem vai preencher a irmã Renata vai ser o nosso irmão Marcos. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, ele fala do leito, né? Ele fala do leito sem mácula. O leito sem mácula. Ele fala mais aqueles que te dão a prostituição, Deus os julgará. Diz a palavra do Senhor. O leito, ou seja, a cama, né? Um português mais claro, sem mácula. Mas aqueles que se dão a prostituição, Deus os julgará, diz a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então a segunda pergunta é essa aí, olha. Qual o propósito do casamento? Para nos poupar da prostituição. Para preencher nossas necessidades, seja orgânicas, sociais, emocionais. Tudo isso aí. Mas pastor, correndo um pouquinho, qual é a terceira pergunta? A primeira foi, qual é o casamento? A segunda, qual o propósito do casamento? E qual é a terceira pergunta? A terceira pergunta é essa: qual a durabilidade do casamento? Quanto tempo deve durar um casamento? À luz da palavra de Deus. Tem um texto lá em Cantares, no capítulo 8, viu, irmão Marcos, irmã Renata? Salomão que disse, né? Salomão, o homem mais sábio, depois de Jesus, o homem mais sábio. Ele disse, olha, as muitas águas não podem apagar esse grande amor, nem os rios afogá-lo. Guarda essa palavra, porque durante a trajetória, muitas águas vão surgir, muitas ondas vão se agigantar na vida de vocês. Mas diz a palavra de Deus que as muitas águas não podem apagar esse grande amor, e nem os rios
afogá-los. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Mas aqui em Provérbios, irmão Marcos, vou ler um texto aqui para você. Porque ficar só cobrando, não falar dos privilégios também, fica ruim, né? Parece que não vale nem a pena casar, né? Fica só cobrando, sua responsabilidade. Será que não tem nenhum privilégio, pastor, aí da Bíblia, para quem é casado? Tem. Aqui em Provérbios, capítulo 5. Provérbios, capítulo 5, versículo de número 15 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: olha, bebe água da tua cisterna. Esse livro aqui, ele é um livro poético. Você não pode pegar o pé da letra. Você tem que saber interpretar isso aqui. Beber água da sua cisterna. Eu vou voltar aqui ao texto já, tá? Só para vocês entenderem. Tem um texto na Bíblia que fala que os lábios da mulher estranha. Qual que é a mulher estranha? É aquela que não é sua. Então ela é estranha. Então os lábios da mulher estranha é doce como mel. Tá? Está na Bíblia. Os lábios da mulher estranha é doce como mel. Mas sabe o que diz a parte B do versículo? Que no final é amargo como fel. Aí tem um amigo meu que ele fala assim: pastor Baca, às vezes o parada fica na rua de olho assim atrás do mel, e às vezes tem algo comer em casa e não sabe. Ele fica de olho na rua atrás do mel, vocês estão entendendo? Ele fica atrás do mel, olhando, buscando mel, e às vezes em casa ele tem uma colmeia e não descobriu ainda. Mas olha o texto aqui de Provérbios, capítulo de número 5, versículo 18. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as suas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra com a mulher da tua mocidade. Olha o privilégio, alegra com ela. Como serva amorosa e gazela graciosa, sacia os teus seios. É assim que está escrito, irmão Marcos. Está escrito assim na Bíblia. Sacie os teus seios em todo tempo, e pelo seu amor seja atraído perpetuamente. Louvado seja o nome do Senhor. Aí está o privilégio aqui do casamento. Um dos privilégios, né? Mas a pergunta é essa, irmãos: qual é a durabilidade do casamento? Quanto tempo deve durar um casamento? Eu vou responder essa pergunta lendo aqui um versículo. Estou encerrando já, tá? Aqui em Mateus, no capítulo de número 19, tem resposta para essa pergunta: até quando deve durar um casamento? Será que deve acabar porque a gente engordou um pouquinho? Será que a barriga cresceu, a gente tem que acabar? Será? A gente casa, está fininho, né? A gente engorda um pouquinho, fica um pouquinho barrigudo. É motivo para acabar o casamento? Não. Não tem motivo, não. Mas aqui, em Mateus capítulo 19, diz assim, olha: e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se ao rio Jordão, e seguiram-nos muita gente, e os curou ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Repudiar a mulher ou acabar o casamento por qualquer motivo? Aí ele diz assim, olha: ele porém respondendo disse-lhe: não tendes lido
que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Ele disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aleluia. Então, é até que a morte os separe. Viu? Em alguns países já tem aí a questão do contrato, né? Pessoa casa por contrato, venceu o contrato, renova ou não. Mas à luz da Bíblia, o casamento não é por contrato. À luz da Bíblia, é até que a morte os separe. Amém? Que Deus abençoe vocês. A gente vai aguardar as alianças, né? Que vai estar entrando, não é isso? As alianças vão estar entrando. A gente está orando e depois colocando as alianças. Todo dia esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Nós temos aqui em mãos as alianças. A gente vai estar orando e apresentando a Deus. O que é uma aliança? A aliança é um pacto, né? É um concerto. Está sendo feito aqui diante de Deus, diante das testemunhas. A gente vai estar orando pelas alianças. Depois o casal vai estar colocando as alianças. Aqueles que puderem se colocar de pé, fica de pé. Nós vamos consagrar essas alianças, apresentando a Deus. Amém? Mas antes de nós orarmos pelas alianças, eu quero fazer aquela pergunta, porque depois que tiver colocado já não tem como perguntar, né? Tem que perguntar antes, né? Irmão Marcos, você promete amar a nossa irmã Renata em qualquer circunstância, na alegria, na dor, qualquer circunstância. Eu falei aqui, né? As águas de repente podem se agitar, o mar fica revolto, mas as águas não podem apagar esse grande amor. Então você promete amar a irmã Renata independente da circunstância? Promete? A irmã Renata da mesma forma promete amar o nosso irmão Marcos também, independente. Deixa eu acabar de falar. Ela já prometeu, já de ouvir tudo, né? Na alegria, na dor, em qualquer circunstância, promete amar o nosso irmão Marcos.
Amém. Deus abençoe. Então a gente vai estar orando, irmãos, e consagrando aqui as alianças, apresentando a Deus. Amém. Amado Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, está aqui essas alianças, agora nós consagramos ao Senhor um pacto a Deus, que está sendo feito aqui diante do Senhor, diante de todas as pessoas que estão aqui presentes. Ó Deus amado, que o Senhor possa dar vitória, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Amém, amém. Os que puderem podem assentar. Ouvi a tua voz, tocou meu coração, numa emoção tão forte, eu nunca senti o anseio de minha alma, me ensinou a superar e me mostrou várias razões para que eu pudesse esperar o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus para os meus sentimentos, o tempo de Deus para um milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus para as minhas promessas, o tempo de Deus para minha cura, o tempo de Deus para me exaltar, o tempo de Deus, posso esperar. Quando ouvi a tua voz, tocou meu coração, e uma emoção tão forte que eu nunca senti, o anseio de minha alma me ensinou a superar e me mostrou várias razões para que eu pudesse esperar o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus para os meus sentimentos, o tempo de Deus para um milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus para as minhas promessas, o tempo de Deus para minha cura, o tempo de Deus para me exaltar, o tempo de Deus, posso esperar. O tempo de Deus pros meus sentimentos, o tempo de Deus para um milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus para as minhas promessas, o tempo de Deus para minha cura, o tempo de Deus para me exaltar, Posso esperar o tempo de Deus pra minha vida, o tempo de Deus pros meus sentimentos, o tempo de Deus para um milagre vai se cumprir. O tempo de Deus pra minha cura, o tempo de Deus pra me exaltar, o tempo de Deus, posso esperar. Oh, oh, oh.
Irmãos, agora é o momento dos votos que eles vão fazer, né? Falar com a irmã, respira fundo. Dá uma respirada, relaxa. Vai conseguir sim, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Estou muito feliz por esse momento, um grande momento da minha vida, com estar aqui amigos, vizinhos, familiares. E esse momento é único na vida do homem. Só Deus sabe, né? Os desafios, os fracassos que só Deus sabe, né? Mas eu digo que Deus é poderoso. Quando Ele promete algo, Ele cumpre. Eu tive decepções, desilusões na minha vida, mas eu ouvi a voz de Deus. Alguém cheio do Espírito Santo chegou para mim e falou: olha, aguarde no Senhor, que a tua esposa, Deus já preparou para você. Mas só que esse momento, eu não sabia quando ia ser, né? Mas, no ano 2021, a promessa se cumpriu. Deus me apresentou minha princesa, que está. Não foi fácil chegar até aqui. É muito desafio. É muitas provações. Mas se Deus falou, né, irmãos? Está falado. Vai acontecer. E eu quero dizer, meu amor, que eu te amo muito. E hoje se cumpre em nossas vidas, né, o que Deus nos prometeu. Sabemos que não foi fácil chegar até aqui, irmão. Né, meu amor? Mas alcançamos a vitória, que estamos, né, diante de Deus, diante dos amigos, para provar que Deus é poderoso. Se Deus falou, não desiste, vai acontecer. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Então, eu quero agradecer a todos por estar presente nessa linda festa que o nosso Deus preparou. Tudo aqui está lindo, mas é para a glória de Deus. Muitos que conhecem a nossa trajetória, sabem das nossas lutas, sabem que não foi fácil chegar até aqui. Deus sabe. Teve um momento que queremos desistir, né? Um momento que a gente não conseguia ver nenhum recurso. Mas Deus, Ele movendo as águas. Passamos por um silêncio de Deus que não foi fácil. Deus não está falando. Vamos perseverar. Vamos continuar orando. E Deus trabalhando no silêncio. E Deus movendo, né, as águas ao nosso favor. Quando ano passado, né, a gente querendo dar início aos preparativos, a gente não tinha nada. Aí Deus moveu ali no trabalho do meu esposo, até mesmo no meu trabalho, usou o filho da minha patroa, que está aqui presente, o Ricardo Azonage, que também foi um canal de bênção na minha vida, para que esse sonho também se tornasse realidade. E quero dizer que eu te amo muito e que valeu a pena te esperar. Não foi fácil, né? Aquele ano que você queria, eu disse que não, mas Deus estava preparando, né? E quando eu te liguei, eu falei assim: você ainda espera por mim? E você disse que ainda esperava, ainda estava em oração por mim. Quando você desistia, Deus te colocava uma visão, né? Para que você viesse a perseverar. E aí eu falei com você que eu estava tendo um propósito com Deus. E eu pedi uma confirmação, Deus. Se Ele falasse que Ele ia esperar esses 3 meses, ali já era uma confirmação de Deus, e você disse que você esperaria. E esses 3 meses, Deus foi trabalhando nas nossas vidas. Deus falou comigo ali naquele monte. E Deus foi usando pessoas. E estamos aqui, meu amor, conseguimos. Achei que não, mas conseguimos. E é para a glória de Deus, gente. Não é mérito meu, não é mérito dele, porque de nós mesmos a gente não
não temos. Se fosse de nós mesmos, esse casamento não iria acontecer. Está tudo lindo mesmo. Mas é para a glória de Deus, eu quero agradecer a todas as orações. E amém. Ô, irmãos, foi Deus mesmo, não foi fácil não, eu esperei 1 ano, aí falou, agora você vai aguardar mais 3 meses. Mas, graças a Deus, chegamos até aqui. Amém. Nós vamos fazer a oração. A gente vai estar encerrando, irmãos. Está conosco aqui o pastor Antônio Carlos. Ele vai fazer a oração pelo casal, tá? Ele vai orar pelo casal. Então, quem pudesse colocar de pé. Vamos orar, meus irmãos. Pai Celestial, te louvamos por esse momento, pela vida, Senhor, deste casal. Ó Deus, e te pedimos que a felicidade que eles sentem neste momento possa acompanhá-los durante todo o percurso da sua vida. Pai, receba a nossa gratidão pela grande vitória que o Senhor tem dado a eles e os trazendo até este altar para receber a bênção do Senhor. Continua ajudando eles e dando vitória, e que eles tenham, Senhor, uma vida repleta de felicidade na presença gloriosa do Senhor Jesus. Receba a nossa gratidão, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.